Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Santidade Sem Limites. E nós vamos mais uma vez nesse vídeo dar continuidade aos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório para nós aprendermos a sair de uma vez por todas da vida tíbia, da vida morna. E hoje nós vamos falar sobre a Eucaristia, como comungar bem e a necessidade da Eucaristia para a nossa vida. Roda essa vinheta. Ao longo desta série, nós temos falado da importância da vida de oração, da meditação, do desejo de ser santo, da firme decisão de ser santo para sairmos de uma vez por todas da tibieza, da mornidão. Uma vez que a mornidão é algo que não agrada a Deus, tanto que em Apocalipse o Senhor diz que os mornos serão vomitados de sua boca. E hoje, para nós darmos continuidade neste vídeo, o nosso quinto vídeo da série, nós vamos falar sobre a Eucaristia, alguns pontos rápidos, alguns pensamentos dos santos sobre a necessidade da Eucaristia na nossa vida. E Santo Afonso também nos mostra os meios para como comungar bem, os 3 pontos para como comungar bem. Santa Teresa d'Ávila, ela já nos ensina logo de cara que não há melhor meio para se chegar à perfeição do que a comunhão frequente. Então nós que nos dizemos católicos, que somos católicos de profissão de fé, caminhamos dentro da Santa Igreja Católica, nós temos que entender que a Eucaristia frequente, ela é caminho de perfeição e, como diz a Santa Doutora, não tem nada mais perfeito, não tem nada melhor para uma vida de perfeição. Não tem outro caminho, não tem outro meio melhor do que a comunhão frequente para que nós possamos atingir a perfeição e, consequentemente, abandonarmos a vida tíbia, a vida morna. Então, quanto mais nós participarmos da Santa Eucaristia, das missas, nós nos sentiremos cada vez mais atraídos pelo Senhor vivo na Eucaristia e assim nós conseguiremos caminhar lado a lado com o Senhor. E quem caminha lado a lado com o Senhor não tem tempo para ser morno, não tem tempo para ser tíbio. Então, que nós possamos ter amor, um zelo pela Eucaristia cada vez maior e participar de uma forma mais frequente da Santa Eucaristia. O Concílio de Trento, logo após ali a Reforma Protestante, o Concílio de Trento ele é convocado e o Concílio de Trento ele define: a comunhão liberta-nos das faltas diárias, protegendo-nos dos pecados mortais. Nós viemos falando ao longo de toda esta série de abandonar pecado, de ter uma firme decisão em seguir o Senhor e ter uma vida de oração para se livrar do pecado. E o Concílio de Trento, ele define que a comunhão liberta-nos das faltas diárias. Se tem pecado que nós estamos caindo frequentemente, se nós não conseguimos abandonar a vida de pecado, eu levanto, eu me confesso, eu caio de novo, a Eucaristia frequente, se possível diária, é aquela que nos afasta do pecado e a Eucaristia nos liberta das faltas diárias, protegendo-nos dos pecados mortais. Quer abandonar o pecado mortal? Quer ter uma vida de comunhão com Deus e de santidade? Eucaristia. O Concílio da Santa Igreja Católica em Trento define que a Eucaristia livra-nos dos pecados mortais. Então, se nós queremos ser santos, se nós queremos atingir essa maturidade espiritual, nós precisamos caminhar rumo a uma Eucaristia, se possível, diária ou mais frequente possível que nós possamos ter na nossa vida. Outro doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval: a comunhão reprime os movimentos de ira e de sensualidade, as duas paixões que mais fortemente e mais vezes nos assaltam. Satanás ele não é muito astuto. Satanás geralmente usa ali a ira, o dinheiro, a sensualidade para derrubar e perder o homem. E essas são as principais paixões que se manifestam na vida de um homem. Quando eu digo homem, um homem e uma mulher. E São Bernardo vai nos dizer que a Eucaristia, ela reprime a ira e a sensualidade, que cada vez mais arrastam almas para o inferno. Podem ser refreadas essas paixões através de uma vida de comunhão eucarística, uma vida eucarística. Então, mais uma vez, se nós quisermos caminhar com o Senhor, abandonar o pecado, vamos ter que ter obrigatoriamente uma vida eucarística, uma vida de adoração, uma vida de comunhão eucarística.
Doutor Angélico, São Tomás de Aquino, a comunhão destrói todas as tentações do demônio. Quantas vezes nós nos pegamos sendo tentados e caindo nas tentações? Nós damos o passo, muitas vezes não fugimos dos pecados, das ocasiões que podem gerar pecado e caímos nas tentações. Satanás apresenta as tentações e porque nós não estamos firmes, nós não estamos fortes num caminho eucarístico, algo que nos prende na rocha que é Cristo, que é a própria Eucaristia, nós vamos cair nas tentações. E Santo Tomás vai dizer que a comunhão destrói a tentação do demônio. Se você tem vivido uma vida de tentação, uma vida que você não tem resistido às tentações, a Eucaristia é a solução. São João de Ávila, quem se afasta da comunhão frequente faz o papel do demônio. Nós vimos até agora os santos doutores da igreja falando da necessidade da comunhão para vencer os pecados diários, para derrotar as tentações de Satanás, e São João de Ávila vem com aquele peso e diz: quem se afasta da comunhão frequente faz o papel do demônio. Estarmos afastados da Eucaristia frequente nos assemelha aos demônios, faz com que tenhamos comportamento como tal, porque não temos força, não temos combustível para resistir aos ataques de Satanás. Os santos da igreja, nós vemos aí Santa Gema Galgani, quantas vezes foi atacada pelo demônio e como Santa Gema Galgani conseguiu resistir? Vida eucarística. Temos inúmeras histórias de homens e mulheres que sobreviveram por 10, 20, 30 anos só de Eucaristia. Resistiram ao demônio, foram capazes de vencer as tentações porque tinham vida eucarística. O problema da humanidade hoje, da cristandade, da catolicidade hoje, é que se comunga muito e vive-se muito mal. Santa Teresa diz que basta uma comunhão bem feita para que nós nos tornemos santos. O problema não está na matéria eucarística. O Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema está em nós, que comungamos e comungamos mal. Comungamos e comungamos com uma vida qualquer. Para isso, nós queremos concluir este vídeo com 3 ensinamentos de Santo Afonso. Como comungar bem. Primeiro ponto de Santo Afonso é evitar toda falta deliberada. Toda falta que eu cometo porque eu quero. Porque eu não soube refrear as minhas paixões, que eu não soube refrear os meus desejos. Esse é o primeiro ponto. Evitar a todo custo todas as faltas deliberadas, todos os pecados deliberados que eu cometo em sã consciência, que eu quero cometer e que eu desejo cometer, vou lá e cometo. Primeira coisa, para ter uma vida eucarística, para ter uma vida de comunhão com Deus, para aproveitarmos bem a Santa Eucaristia, romper de uma vez por todas com todo o pecado deliberado, em que eu desejo, eu quero e eu cometo. O segundo ponto vai vir de encontro com o nosso último vídeo, a necessidade da meditação. Santo Afonso vai dizer que para que nós possamos tirar proveito de tudo que nosso Senhor pode nos oferecer na Eucaristia, temos de praticar muita meditação. Meditar as belezas da Eucaristia, meditar as belezas do Calvário, quando o Senhor se entrega por nós, e meditar a Santa Missa e entender que na Santa Missa é o Calvário de Cristo, que o que aconteceu no Calvário, o que acontece no altar durante a Santa Missa, não se separam. Então que nós possamos ter uma vida contemplativa, ter uma vida de meditação, meditar os mistérios, meditar a vida do Senhor. Então que nós possamos evitar toda a falta deliberada e praticar muita meditação. E o terceiro ponto, o não menos importante, mortificar os nossos sentidos e paixões. A palavra de Deus vai nos dizer que os olhos são a lâmpada da alma. São Domingos Sávio andava com os olhos baixos olhando para o chão para que pudesse contemplar a Virgem Maria no céu. Os olhos têm sido a principal fonte de pecado, porque nós olhamos, continuamos a olhar e desejamos o que estamos olhando. Estamos vivendo na era digital, a era da tecnologia, a era do YouTube, a era do TikTok, a era do Instagram, onde os olhos absorvem todo o conteúdo. E muitas vezes o conteúdo que está passando pelos nossos olhos não nos levam a Deus, não nos santificam. Então que nós possamos mortificar os nossos sentidos, a gula, que nós possamos refrear a nossa gula, refrear a
a nossa alimentação, que muitas vezes nós desviamos o foco de uma masturbação, de uma pornografia e viramos o foco para a comida. Então que nós possamos mortificar os nossos sentidos, a visão, o paladar, a audição, o que nós estamos conversando, o que nós estamos praticando de conversa no nosso trabalho, onde nós nos encontramos, e mortificar as nossas paixões, a nossa sexualidade, os nossos pensamentos, os nossos desejos precisam nos levar até Deus. Se os nossos pensamentos, as nossas paixões, os nossos desejos nos afastam de Deus, precisamos mortificar. O padre dizia numa confissão que tem que doer, tem que sair lágrima. Se nós não estamos chorando até o sangue, lutando até o sangue contra o pecado, nós ainda não entendemos o que é salvação de almas, o que é o céu, o que é nosso Deus. Então, para que nós possamos tirar proveito total da Santa Eucaristia, precisamos evitar todo o pecado, toda a falta deliberada, praticar muita meditação e mortificar os nossos sentidos e paixões. Faça penitência. Não é só na Quaresma de São Miguel, não é só na Quaresma Pascal. Não. Nós possamos mortificar os nossos desejos através de uma penitência durante o longo da nossa vida. Todo mês faça uma penitência, escolha uma penitência toda semana, faça um jejum 1, 2 vezes na semana, retire alguma comida, retire algo. Tire uma comida que você tanto gosta e tire e mortifique-se para que nós possamos crescer em santidade, para que nós possamos crescer no caminho com Deus. Então que nós possamos ter amor pela Eucaristia, que nós possamos ter zelo pela Eucaristia, que tem faltado tanto na igreja, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo próprio povo de Deus, que trata a Eucaristia como se fosse um mero pedaço de pão, mas não. É nosso Senhor, em corpo, sangue, alma e divindade. Que nós possamos ter o zelo de uma Santa Gema Galgani pela Eucaristia. Nós tenhamos o zelo de São Padre Pio, de Santo Afonso Maria de Ligório, de tantos e tantos homens e mulheres de Deus que incendiaram o mundo pelo poder da Eucaristia. Que você possa refletir a sua caminhada com Deus. Qual foi a última Santa Missa que você participou? Qual foi a última Santa Missa que você esteve presente e que você verdadeiramente amou Jesus na Eucaristia? Qual foi? Volta lá e volte a amar o Senhor na Eucaristia, que tanto nos amou, que morreu numa cruz e que a morte na cruz não foi possível deter o Senhor, que quis ficar conosco durante todo o tempo e através da Eucaristia. Ame o Senhor na Eucaristia, adore o Senhor e que através da Santa Eucaristia nós possamos ser santos, verdadeiramente santos, homens e mulheres voltados para o Senhor. Amém? Que você possa se inscrever nesse canal, compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do que a Santa Eucaristia pode fazer na nossa vida. E guarde o Concílio de Trento, o ensinamento do Concílio de Trento. A comunhão liberta-nos das faltas diárias, protegendo-nos dos pecados mortais. Que isso fique gravado no teu coração e que por isso você tenha mais zelo e mais amor pela Santa Eucaristia. Amém? Até a próxima, nós nos encontramos semana que vem. Salve Maria Santíssima!